Paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos aqui para mais um devocional. Esse tema hoje é um tema, como todos, mas esse é um tema muito importante para as nossas vidas, e é falar com verdade. E essa palavra está lá em João 8, no versículo 14. Vamos usar a palavra de Deus. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Essa passagem de João 8, ela é uma passagem onde inicia com os acusadores daquela mulher adúltera, onde ele fala aquela palavra muito conhecida de que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Então, muitas vezes, nós temos um costume, pelo menos aqui no Brasil, a gente observa isso, de sermos às vezes um pouco preconceituoso com relação a algumas situações, alguns testemunhos, ou até mesmo a maneira como a gente enxerga aquela pessoa. Às vezes a gente simplesmente diz, olha, não sei se essa pessoa é o que você... Às vezes a gente testemunha de uma pessoa, aquela pessoa é assim e tal. E às vezes por você pensar, ou talvez por você ter o seu próprio conceito a respeito daquela pessoa, você pode dizer, olha, eu não concordo muito com isso. Tá atrapalhando aqui uma mensagem saindo aqui no meu vídeo. Mas enfim, esse é o que Jesus, isso é o que Jesus vem nessa palavra nos falar, que para que a gente fale de alguém, para que a gente diga a respeito de alguém algo que possa, de repente, até comprometer, nós precisamos conhecer de fato essa pessoa. Eles, os fariseus, aqui nesse caso, eles observavam o que Jesus fazia, os milagres, o amor que Jesus tinha, mas eles não enxergavam isso como um conceito das coisas de Deus segundo a lei deles, Então ficava muito difícil para eles entender tudo isso. Mas ainda assim, se eles conheciam a verdade, eles deveriam entender que o julgamento é algo que é feito por um tribunal, precisa ter uma série de verdades estabelecidas, para que a pessoa possa chegar à conclusão de algo. Então, Jesus ele veio desmistificar tudo isso, e era muito difícil para eles também, para eles que tinham vivido um costume daqueles que eles já viviam, Então, um contexto de um debate, acalorado entre Jesus e os fariseus no templo, após o incidente da mulher apanhada em adultério, é a declaração como a luz do mundo. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Então, os fariseus desafiam a validade do testemunho de Jesus sobre si mesmo. E no versículo 14, a resposta de Jesus a essa acusação, defendendo a veracidade do seu testemunho, expondo a ignorância espiritual dos fariseus. Este versículo é crucial para entendermos a autoconsciência divina de Jesus e a sua autoridade. Então, a gente muitas vezes é levado a fazer certos tipos de comentário a respeito de algumas pessoas, e muitas vezes é porque nós estamos só olhando para o nosso velho homem, para a nossa velha natureza. Quando nós
compreendemos o amor de Deus, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente espera conhecer verdadeiramente a pessoa para que a gente possa falar algo para ela, não dela. Mas se a gente tiver esse conceito de cristão, se a gente vê algo errado e tiver a liberdade de conversar com aquela pessoa, numa questão orientativa, mas inspirada pelo Espírito Santo, aí, se tivermos a liberdade, podemos fazer. Mas a partir do momento que eu pego uma outra pessoa para fazer um comentário a respeito de algo que eu imaginava que poderia ser, e aquilo possa ter mais pessoas envolvidas, num conceito de que vamos tentar ajudar, isso dificilmente vai funcionar. Porque aquela palavra de João 8,32, né? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O finalzinho desse contexto, dessa palavra, é justamente isso. Porque quando a gente conhece a verdade sobre aquela pessoa, a gente não precisa ficar falando, né? Até porque a própria palavra de Deus nos ensina de que quem nos justifica é Deus. Nós somos nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás, e o tempo da justificação de Deus ela vai acontecer tanto no natural quanto no espiritual, porque a palavra diz que aquele que plantou, ele vai colher. E ele vai colher exatamente aquele que plantou. Então, se ele está plantando na carne, ele vai colher da carne. Se ele está plantando no espírito, então se você está plantando no espírito, por que você está se preocupando com o natural, né? Continue plantando no espírito, no espiritual. Deixa que o Senhor vai te justificar, né? E quando você fala com verdade, se você tem a convicção dessa verdade, essa justiça que não vem de nós, que vem do Senhor, aí você não precisa também estar se preocupando com justificativa, né? Então, é bem curto o tempo, a gente acaba fugindo um pouco a regra até do conceito do versículo ou do capítulo, mas o grande objetivo é esse, que nós, como cristão, ou que ainda estamos aprendendo, ou que queremos aprender, ou que queremos viver uma vida com Cristo, a gente possa entender que essa verdade de Jesus, ela nos remete a um conceito espiritual, de que nós temos que avaliar isso pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, para que ele fale ao nosso coração, para que depois a gente tenha esse discernimento, essa capacitação para chegar até outra pessoa, né? Não para causar mais confusão, mas ser um canal de Deus para aquela situação ou para aquela pessoa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ainda que as pessoas às vezes naquele momento não entendam aquela verdade, mas o Espírito Santo, ele cria um ambiente atmosférico ali naquele momento que vai fazer com que as pessoas voltem o olhar para você, não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você está cheio de Deus. E quando você está cheio de Deus, as pessoas, elas tendem a olhar para você, mesmo que elas estejam duras de coração, mas naquele momento ali elas acabam se rendendo, porque você não está falando de você. Quanto mais a gente fala de nós, mais nós prejudicamos o ambiente espiritual. Mas quando nós falamos da palavra, que é viva e pode transformar, edificar, curar, trazer salvação, testemunhos que edificam através da palavra, então isso pode ter um poder sobrenatural. Então que nós continuemos perseverar na verdade e deixa que o Senhor nos justifique. Vocês tenham um dia abençoado. Que o Senhor possa continuar dando graça para nós continuarmos firmes na presença do Senhor diante de dias tão difíceis. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus.